Deus puniu os filisteus com doenças mortais. Deus pesou a mão naquele povo, que eles ficaram cheios de feridas, cheios de tumores, cheios de feridas. Então, aquele povo foi punido com enfermidades mortais. O Senhor pesou a mão. O Senhor castigou aquele povo por causa que eles tinham levado preso a arca da aliança, tinha levado cativo a presença de Deus para o território deles, e a mão de Deus pesou sobre eles. E a Bíblia nos fala que por um certo momento, quando aquele povo estava, a terra sendo destruído, os ratos estavam destruindo a terra, as enfermidades estavam assolando o povo estava morrendo, e a Bíblia nos fala que os filisteus, eles reuniram os sacerdotes e eles queriam saber como fazer para transportar de volta a arca da aliança para o lugar dela. Então eles chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e os sacerdotes aconselharam eles a levar de volta a arca pelo caminho de Bet-Semes, mas não levar ela vazia, levar uma oferta e fazer também uma imagem das hemorroidas que eles estavam sendo acometidos por esse tipo de enfermidade, e uma imagem também dos ratos que estavam destruindo a terra. Aquele povo estava empobrecendo, porque eles tinham que gastar com as enfermidades, e ainda tinha o destruidor que estava destruindo as riquezas daquele povo. E a Bíblia nos fala no capítulo 6 que então eles fizeram voltar a arca da aliança, e ali levaram uma oferta, para que fizesse expiação pelo pecado deles, transportaram de volta a arca do Senhor, porque a arca era bênção para Israel. Mas para a terra dos filisteus, a arca trouxe juízo, a arca trouxe, a presença de Deus trouxe punição para aquele povo. Aqui no capítulo 6, versículo 1 nos fala: e havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes, adivinhadores, e dizemos: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não envieis vazia, porém sem falta envieis uma oferta para a expiação da culpa, então serei curados, se vós farás saber, porque a sua mão não se retira de nós. Então os sacerdotes e adivinhadores deram-lhe um conselho para os filisteus, porque eles reconheceram que eles tinham errado, tinham pecado, em ter levado a arca, a presença do Senhor para a terra deles. Eles foram punidos, eles reconheceram que eles tinham um pecado e precisava estar livre daquele pecado. Eles precisavam oferecer um sacrifício, e os sacerdotes e adivinhadores disseram ainda mais: e dai glória ao Deus de Israel. Aconselhou aqueles filisteus a dar glória ao Deus de Israel, a render-se, a confessar, a dar glória a Deus. Então aquele povo, os filisteus, eles deu glória a Deus. Para quê? Para se ver livre das enfermidades, do peso da mão de Deus sobre ele, da destruição, da morte que assolava aquela nação, aquele povo. Aquele povo estava gemendo, sofrendo, padecendo, perecendo, morrendo, sendo destruído. O povo estava diminuindo por causa da morte, por causa da mão do Senhor que estava pesando sobre eles. Então eles viram que eles erraram, eles viram que eles precisavam fazer alguma coisa, eles viram que eles precisavam oferecer sacrifício, eles reconheceram que eles tinham errado, eles viram que eles precisavam, eles tinham que dar glória ao Deus de Israel para ser o quê? Livre do peso da mão de Deus, do castigo que estava assolando a terra. Então o nosso Deus, ele puniu não só os filisteus, a punição de Deus, ela começou no altar,
né? A liderança que estava pisando as ofertas do Senhor, a liderança que estava passando a mão na cabeça dos filhos que estavam errados. Deus puniu o altar, começou pelo altar, e o Senhor também puniu os filisteus, né, que levaram a arca, que raptaram a arca, tomaram do povo de Israel e levaram para a terra deles. A mão do Senhor pesou sobre Eli, e os filhos dele também pesou sobre os filisteus que guerrearam contra o povo de Deus, né? Então, esta é uma lição para que nós possamos aprender no dia de hoje, que a cidade, os filisteus, a nação deles estavam tendo uma praga ali, os ratos estavam destruindo. Eu acredito que a lavoura que eles plantavam, os ratos devoradores, roedores, estavam ali roendo os alimentos, tudo que eles produziam. Com certeza aqueles ratos eram praga e estavam espalhados por todos os filisteus, e as enfermidades, era um povo que estava sofrendo com as enfermidades, e ainda tinha o destruidor que estava destruindo os alimentos, as riquezas, o mantimento daquele povo. Então, com certeza, aqueles que conseguiam ficar vivos, que não morreu pela enfermidade, estavam passando necessidade, porque o destruidor estava no meio deles, os ratos. Então os filisteus aconselharam, os príncipes, os sacerdotes e os adivinhadores aconselharam os filisteus a fazer o que? Uma imagem da enfermidade que eles estavam sofrendo e do destruidor, que eram os ratos, e mandar, né, para o lugar onde a arca iria ser levado, e mandar uma oferta. Aqueles tiveram que pagar um alto preço pelo pecado deles. Eles tiveram que dar uma oferta, né, para cada cidade que estava sendo acometida, cada cidade que a mão do Senhor estava sendo pesada. Eles mandaram uma oferta, eles pagaram um alto preço para se ver livre da mão de Deus, para se ver livre do castigo, né, de Deus sobre a vida deles. Eles pagaram um alto preço, eles estavam dispostos a pagar, e a Bíblia nos fala que aqueles adivinhadores, aqueles sacerdotes aconselhou os filisteus a dar glória, dai glória ao Deus de Israel. Aquele povo tiveram que ofertar para se ver livre das enfermidades, dar uma alta oferta, e também tiveram que dar glória ao Deus de Israel. Se renderam, se prostraram para se ver livre. Então, existe aquelas pessoas que estão debaixo de enfermidade, debaixo da mão de Deus, sendo castigados, que precisam pagar um alto preço. Aqueles que estão gemendo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão cheios de enfermidade, precisam entender, precisa procurar saber, né, como aqueles filisteus. Vocês precisam procurar saber o porquê da mão de Deus está pesando sobre vocês, e pagar um alto preço. Eles pagaram um alto preço. A aflição deles era muito grande, estavam gemendo, sofrendo, morrendo, o espírito devorador no meio dele. Então eles pagaram um alto preço para se ver livre, para ter a paz, para ter saúde, para ter para que Deus tirasse aquela praga do meio deles. Eles estavam dispostos a pagar um alto preço. No primeiro momento, quando eles guerrearam, quem sabe eles gritaram de felicidade, se gabando, se achando porque tinha vencido contra o povo de Israel, e de repente já tiveram que se humilhar, que render, que deixar o egoísmo, deixar de ser orgulhosos, porque eles estavam sendo feridos, estavam vendo o seu povo morrer, deixaram o orgulho de lado para ir em busca da saúde, em busca da bênção de Deus. De repente, aquele povo que estava sendo punido teve que deixar todo o orgulho, teve que deixar todo altivez, teve que deixar toda a soberba, teve que se render, teve que se humilhar para alcançar a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Então, que Deus abençoe você. Se você está nessa situação como aqueles filisteus, doente,
padecendo, sofrendo, gemendo, chorando, o caminho se humilha debaixo da potente mão do soberano. Procure saber o porquê que a mão de Deus está pesando sobre você e pague um alto preço. Faça como os filisteus, se dedique, pague um alto preço para que você seja curado, para que você seja liberto, para que o espírito destruidor venha sair de sobre a sua terra, de sobre a sua casa, de sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.